Minha madrasta pagou um detetive para me espionar. Olá, o meu nome é Isabelle, eu tenho 17 anos e os meus pais são separados. Eu passo 15 dias na casa do meu pai e 15 dias na casa da minha mãe. E às vezes, isso acaba me cansando um pouco. A única coisa boa dos pais separados é que ganhamos presente em dobro. Tirando isso, o resto é chato demais. Tem cobrança em dobro, puxão de orelha em dobro, enfim. Muitas coisas que eu não suporto. Eu sempre gostei de ficar mais com a minha mãe, porque a maior parte do tempo eu estava sozinha. Ela sempre trabalhou e eu podia fazer qualquer coisa. Uma sensação de liberdade e de independência. Eu levava minhas amigas e fazíamos muita bagunça lá em casa. Mas antes da minha mãe chegar, a gente arrumava tudo. Ela sempre soube que as meninas iam lá em casa e ela nunca se importou com isso. Eu sempre fui muito responsável e por isso a minha mãe confiava em mim. Já na casa do meu pai, a minha madrasta estava sempre na defensiva, como se eu pudesse fazer algum mal a ela. Eu sempre dizia ao meu pai que eu não confiava nela, porque quando meu pai estava perto, ela era doce e amável, mas quando meu pai não estava, ela se transformava, parecia um bicho. Para não causar problemas para o meu pai, eu evitava contar essas coisas para minha mãe, pois com certeza causaria briga entre eles, e isso era o que eu não queria. Meu pai trabalhava em uma empresa multinacional, tinha um cargo importante e a minha madrasta também, ela era gerente de banco, enquanto minha mãe tinha uma das melhores profissões do mundo, ela é professora. Sempre rolava alguma piadinha, sabe? Por parte da minha madrasta, quando ela se referia à minha mãe. E isso me cansava. Até que o dia, eu briguei feio com ela. Eu explodi, sabe? Eu disse a ela que nunca mais voltaria a pisar na casa dela. Quando meu pai chegou do trabalho e não me viu, ela inventou uma história absurda. E o meu pai quase acreditou. Se não fosse pela mensagem que eu havia enviado para ele enquanto eu discutia com ela, com certeza ele teria acreditado naquilo. Naquele dia, o meu pai fez ela ligar para mim e me pedir desculpas. Depois, foi até a casa da minha mãe me buscar. No caminho, ele me prometeu que não aconteceria novamente aquele tipo de situação. Por alguns dias, as coisas até pareciam estar bem. Até que eu vi a minha madrasta falando com uma amiga ao telefone, que daria um jeito de se livrar de uma vez por todas de mim. Eu não sabia o motivo, mas eu mandei uma mensagem para minha mãe contando tudo isso. Faltavam apenas 2 dias para eu ir para a casa da minha mãe, por isso combinamos de ficar nos falando o tempo todo, para que ela tivesse certeza que eu estava bem. Na hora do jantar, eu perguntei ao meu pai se eu poderia ir antes para a casa da minha mãe. Eu disse que eu não estava muito bem e que eu queria ficar com ela. Ele concordou e disse que me levaria. Eu fui para o meu quarto arrumar as minhas coisas. Logo depois, a minha madrasta entrou com um presente na mão. Disse que era um pedido de desculpas pelo que ela havia feito comigo. Eu agradeci, peguei as minhas coisas e fui para a casa da minha mãe. Eu já nem sabia mais qual casa era minha na real, porque todas as minhas coisas estavam divididas entre as 2 casas. Uma verdadeira loucura, sabe? Os dias com a minha mãe sempre eram mais agradáveis. Mesmo minha mãe tendo um namorado, eu me sentia bem. O Rony era um cara muito legal, pessoa do bem, e ele também era professor. Na hora de dormir, a minha mãe perguntou se eu não abriria o presente. Eu não estava com o mínimo de vontade de abrir aquilo, mas eu resolvi abrir. Dentro da caixinha tinha um vestido e um colar lindo. Eu tirei uma foto e mandei pro meu pai. E aí eu pedi que mais uma vez ele agradecesse a Marisa, a minha madrasta. Fui dormir porque estava mega cansada, já que na outra noite eu não tinha dormido direito por causa da conversa que eu ouvi. Não dormi, eu desmaiei de tão cansada que eu estava. Acordei cedo para ir para a aula. Minha amiga Elisa me chamou para irmos na casa dela depois. Passamos uma tarde ótima. Aproveitei para desabafar um pouco sobre as coisas que tinham acontecido na casa do meu pai. A Elisa sugeriu
pregar uma peça em minha madrasta. Achei fantástica a ideia e resolvemos colocar em prática. Naquele fim de semana, me vingaria da Marisa. Falei para minha mãe que iria com a família da Elisa para a praia, mas eu precisava ir na casa do meu pai pegar o meu biquíni que estava lá. Ela concordou e fomos. Como esperado, não tinha ninguém em casa. Era a hora da vingança. Eu entrei no quarto do meu pai, peguei todas as joias da minha madrasta e escondi dentro de uma caixa. Coloquei lá no fundo do closet, na parte do meu pai, certeza que ela não iria procurar ali. Quando estava saindo, eu liguei para o meu pai dizendo que eu tinha ido pegar um biquíni e que eu havia deixado um bilhetinho para ele com a moça da limpeza. Algumas horas depois, fomos para a praia. Toda hora, eu e a Elisa olhávamos no celular para ver se a bomba já havia explodido, mas parecia tudo calmo. Chegamos na praia e já era madrugada, então a gente resolveu ir dormir, pois queríamos aproveitar o mar no dia seguinte. Eu acordei às 8 da manhã com o celular tocando. Era o meu pai perguntando se eu tinha entrado no quarto dele. Pela primeira vez, eu menti para ele, mas foi por uma boa causa. Logo depois, a minha mãe me ligou. Ela estava nervosa e disse que a Marisa estava infernizando a vida dela. O fim de semana foi bem cheio de ligações e eu me diverti demais. Eu só não sabia que a situação ficaria complicada para o meu lado. Minha madrasta havia colocado um detetive atrás de mim e quem me contou foi a sobrinha dela. A coisa ficaria feia para ela, porque o meu pai não a perdoaria por fazer aquilo comigo. Ainda mais depois que descobrisse que as joias nunca saíram da casa dela. Foi então que eu percebi que realmente tinha um homem me seguindo por todo lado. Mas o meu amigo Júlio estava fotografando e filmando tudo. A minha mãe ficou super chateada com aquela situação. Eu sempre dizia que ela não precisava se preocupar porque as coisas seriam esclarecidas e o meu pai veria quem era aquela mulher. No dia seguinte, eu fui para o meu curso de inglês e quando eu saí da aula, eu cheguei bem perto do detetive e tirei uma foto dele. Eu pedi que ele avisasse a Marisa que a foto seria enviada para o meu pai. Não só aquela, mas todas as outras que eu tinha. 20 minutos depois, ela me ligou, implorando que eu não contasse ao meu pai e tentou justificar que tinha feito aquilo para ter certeza que eu não havia feito nada de errado. Simplesmente eu desliguei, não falei mais nada com ela e a essa hora ela já devia estar apavorada com a situação. Ela queria tanto se livrar de mim e no final eu que me livraria dela. Chegou o dia de voltar para a casa do meu pai. Eu liguei para ele e disse que só iria quando ele chegasse do trabalho. Ele pediu que eu esperasse no portão, pois ele iria me buscar. E não é que a Marisa veio junto? Achei que ela queria ter certeza que eu não teria oportunidade de contar sobre o detetive para o meu pai, mas ela estava bem enganada. Quando chegamos em casa, eu disse ao meu pai sobre a conversa que eu tinha ouvido. A Marisa conversando com a amiga e dizendo que se livraria de mim. Ela tentou negar, mas eu mostrei as mensagens que eu tinha trocado com a minha mãe e disse para o meu pai que esse tinha sido o motivo de eu ir antes para minha casa. Meu pai ficou muito bravo e pediu para que ela nunca mais fizesse algo parecido, pois ele não aceitaria. Eu falei que não havia acabado ainda. Ela quase desmaiou nessa hora. Percebi que ela tinha ficado pálida. Então eu contei sobre o detetive e mostrei a mensagem que a sobrinha dela havia me enviado, junto com a foto do detetive. Meu pai parecia não acreditar no que estava acontecendo. A Marisa começou a chorar. Confesso que eu fiquei até com um pouco de dó, porque eu sabia que o meu pai e ela iriam brigar horrores. Contei também que eu tinha parcela de culpa, pois eu havia escondido as joias dela. Mas eu disse que fiz aquilo para me vingar dela. Só não esperava que ela colocaria um detetive para me seguir. Eu fui até o closet do meu pai e, junto com ele e com a Marisa, peguei a caixinha de joias. Pedi desculpas e falei que ela podia conferir tudo, pois não estaria faltando nada. Levei a maior bronca do meu pai, mas prometi nunca mais fazer aquilo. Marisa também me pediu desculpas e prometeu se desculpar com a minha mãe também. Depois disso, o nosso relacionamento melhorou muito e passamos a nos respeitar mais. Nós não somos as melhores amigas, mas o meu pai ficou bem satisfeito com a nossa relação. Ah,
E quanto à minha mãe, ela me fez refletir bastante sobre o que eu tinha feito. Ela disse que as pessoas resolvem problema conversando e não arrumando novos problemas. Que mentir pode gerar graves consequências. E que eu pus em risco a felicidade das pessoas e principalmente a do meu pai. Acho que aprendi a lição. Afinal, minha mãe tem um grande coração e muita sabedoria. Eu vou colocar aqui ao lado mais 2 histórias para vocês assistirem. Não esqueçam de se inscrever no canal, pois nós estamos rumo aos 100 mil inscritos. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!